Depois as coisas acontecem como acabaste de dizer, voltas, ficas ali um bocado, como se diz, estava a faltar a palavra, mas desencantado com o mundo de futebol, fazes aqui um percurso por divisões inferiores. Este tipo de balneários nestas divisões mais baixas, como é o caso do Fiens, Pampilhosa, etc., em que, não sei, presumo que nem todos os jogadores sejam profissionais, ou poucos sejam, em que medida é que é um balneário diferente dos balneários como o caso do Feirense, em que o pessoal já era profissional, que era a segunda liga, etc., em que medida é que é diferente? Achas que a atitude dos jogadores é diferente ou acabam por... Eu acho que, sabes, eu acho que é preciso ter sorte. Primeiro é preciso saber escolher. Quando conheces as circunstâncias e o contexto para onde tu vais, é preciso saber escolher bem. Mas também, acima de tudo, é preciso ter sorte, porque, repara, entre Fiens e Pampilhosa, a verdade é que eu representei o Fiens na terceira divisão e Pampilhosa estava na segunda B. Não havia assim muita diferença, se formos a ver, a nível qualitativo. Mas a verdade é que a mentalidade num clube era completamente diferente uma da outra. E eu no Fiens tive a sorte de apanhar jogadores que tinham a mesma ambição que eu. E eu acho que é isso que faz a diferença num clube. Quando tu estás com jogadores que querem chegar a algum lado, eles vão fazer por isso, eles vão lutar. E quando tu estás noutros clubes, onde os jogadores não têm a ambição de serem profissionais, ou de ganhar algum dinheiro com aquilo, ou seja o que for, obviamente que o contexto será sempre diferente. E o que eu sinto de clubes, de balneários mais pequenos, para balneários de clubes maiores, é essa diferença. Mas também pode acontecer estar num balneário de um clube profissional e ter jogadores sem ambição. Acontece muitas vezes. Portanto, acho que é isso que faz o balneário. Pronto, depois já falaste concretamente da questão do Oliveirense e a relação especial que ao fim e ao cabo conseguiste criar lá por causa daquela situação que tiveste, a lesão, e deles terem assumido e ficado sempre contigo. O Oliveirense acaba por ser das duas vezes um trampolim, digamos assim, para tu saíres. Falaste há bocadinho que a tua experiência na Eslováquia não foi a melhor. Fala-nos um bocadinho dessa experiência. Sim. Lembras-te daquilo que eu estava a falar ainda agora da minha experiência em Inglaterra, da mentalidade? Pronto, na Eslováquia é parecido e é diferente, que é, o culto do físico lá existe. Então esse foi o meu maior impacto, que é, eu saio do Oliveirense e não tínhamos a cultura ainda não estava muito enraizada, nem está ainda hoje em dia no jogador de futebol português, a cultura do físico, que é, deixa-me ir ao ginásio, deixa-me fazer trabalho complementar e tudo. E nós na Oliveirense não fazíamos. O que fazíamos era no campo, fazíamos umas flexões abdominais, trabalho proprioceptivo. Na Eslováquia eu apanhei uma realidade completamente diferente. Para já fui para um clube que tinha sido campeão. Então a exigência era outra. E depois estava num clube que estava a disputar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Então o que eles esperavam de mim, a expectativa deles em relação a mim era muito elevada. Em relação a mim, em relação à época e a todo o plantel. A verdade é que eu chego lá 2 semanas antes do primeiro jogo para a qualificação para a Liga dos Campeões, ou seja, eu estava sempre à época, porque o campeonato lá começa mais cedo, e eu em 2 semanas tive que chegar quase ao nível dos meus colegas, coisa que é impossível, tu não consegues. Então quando eu chego lá, começo a treinar como um animal, só que a verdade é que, para já, eles tinham bidiários 2 vezes por semana, à terça e à quarta, sendo que à terça e à quarta te fazias sempre ginásio, coisa que eu não estava habituada. Então o impacto para mim físico foi incrível, porque nos primeiros 2, 3 semanas eu senti-me um cavalo. Como nós falamos no futebol, senti-me um cavalo, estava um animal, estava cheio de força, pujança e tudo. Só que depois vem a quebra, que é tu ao final de 3 semanas, em vez de estás a subir, estás a cair. Então na fase em que eu precisava estar a subir, eu comecei a cair. Foi quando tivemos a segunda fase, o segundo jogo, a segunda mão da pré-eliminatória, ganhámos em casa 1-0 ao Shimoná de Israel, depois fomos lá perder 2-0 e a partir daí começou a cair. Porque a ambição deles era realmente passar à fase de grupos. Não passámos, logo a seguir tivemos um jogo fora, num clube, contra uma equipa daquelas modestas, que lutava para não descer, e eu lembro que a viagem foi difícil, estava calor e aquilo também não havia autoestradas, nós íamos por caminhos, aquelas nacionais, e foi uma viagem de horas de autocarro. Quando chegámos lá, eu já estava cansado, por todos os motivos que eu te disse, então quando chegámos lá jogámos, a equipa jogou horrível, jogámos mesmo mal, e perdemos. Então quando chegámos à semana, ao primeiro treino, o treinador chamou-me a mim e chamou os 2 capitães ao balneário, um de cada vez. A verdade é que eu não tinha tido qualquer conversa com os capitães, não tinha mesmo, porque para já eles são muito mais frios. Eles não se entregam tanto como os portugueses, não sabem receber tão bem. E quando eu vinha saber mais tarde, a conversa que eu tive com o treinador, o que eu lhe disse foi basicamente o que os capitães também tinham dito. Só que ele não gostou de nada do que eu disse, nem gostou de nada do que os capitães disseram.
Então ele pensou que nós estávamos basicamente feitos e sentiu o lugar dele ameaçado. Ele estava a sentir porque tinha acabado de perder contra uma equipa horrível e não conseguiu a qualificação. A verdade é que depois disso eu fiquei cerca de um mês sem jogar. E eu e os 2 capitães íamos para os jogos, sempre convocados. Estava ali a começar a segunda parte, íamos sempre a aquecer e não entrávamos. E eu comecei a perceber, pronto, olha, estou lixado. É uma questão de tempo, isto vai acabar mal para mim. Ou então nós temos a oportunidade de voltar a jogar e começarmos a ganhar novamente. A verdade é que passado, sei lá, um mês ou o quê, as coisas começaram a pirar para os treinadores, os resultados não estavam a aparecer, chegou a hora dele me meter a jogar, a mim e aos 2 capitães. Então, eu como andava a jogar pouco, comecei-me a dedicar mais ao ginásio, para recuperar a forma e tudo. O primeiro jogo que faço, lesiono. Eu entro, 60 e tal minutos, eu lembro que eu no dia anterior tinha ido ao ginásio, pensei, vou jogar outra vez, estou lixado, deixa-me puxar mais um bocadinho, que assim ao menos quando eu entrar estou forte. Fui ao ginásio, puxei, no dia seguinte de jogo entrei mais cedo que aquilo que era suposto, porque eu até pensei nem ia jogar, mas entrei para aí aos 50 e tal, 60, e para aí aos 70 e tal, ruptura no músculo. Quando fui a ver, cerca de um mês e tal, 2 meses parado. E nisso aí chegava à janela de dezembro. Eu já estava mal da cabeça, porque na altura não jogas, estás longe, toda a gente, estás sozinho. Por mais dinheiro que tu ganhes, chega a uma altura na vida ou no futebol que o que mais importa não é o dinheiro, é tu jogares. Podes ganhar pouco, estás a jogar, estás melhor. Podes ganhar muito, não estás a jogar, estás insatisfeito, ponto. Então eu queria jogar, não jogar, estar longe, não fazia sentido eu estar lá. Então tudo se alinhou para que eu viesse para cá novamente. Eu falei com o clube também falou comigo, e eles queriam que eu... Acharam também que era melhor eu não ficar lá, porque, repara, a primeira coisa que eles me diziam quando eu entrava lá no balneário, os diretores, treinadores e tudo, é rite, Guima, rite. Primeira coisa que eles diziam, e pelo menos eu sou muito transparente, que é, eu se não tenho motivos para rir, não vou estar a rir, não sou nenhum maluquinho. Claro. Rio-me quando tenho motivos para rir, não me rio quando não tenho motivos. E todos os dias era aquilo. Então eu cheguei a uma altura que disse assim, não me peças mais para rir, porque se não me apetece rir não me vou rir. E foi aí que eu percebi que as coisas já estavam gastas para mim, estavam gastas para o clube, e foi por isso que eu também decidi que tinha que me reencontrar novamente para me poder reinventar e crescer novamente. E foi assim que eu voltei para o Oliveirense. Eles queriam que eu voltasse, e eu queria voltar e voltei. Pronto, depois mais uma série de bons jogos pelo Oliveirense e voltas aí para a Roménia, um clube que, pelo que disseste, te marcou. Há bocadinho estavas-nos a dizer que foste sozinho para a Roménia, contas lá um bocadinho dessa aventura que foi fazer o contrato. A Roménia foi quando me falaram de ir para a Roménia primeiro, eu fiquei assustado, porque as histórias todas que eu ouvi da Roménia foram más, a maior parte delas eram más. Toda a gente tem uma história para contar da Roménia, toda a gente. E depois Roménia, ciganos e não sei o quê, e eu fiquei assim, foda-se. Pá, pronto, olha, estou lixado. Mas deixa-me ouvir, o clube é bom, porque eu falei com alguns portugueses que já lá tinham estado, e depois tinha o Tiago Lopes que eu conhecia que estava lá. Então falei com o Tiago e o Tiago disse-me, Guima, isto é incrível, meu. Tens que vir, vais gostar, é a tua cara e não sei o quê. E eu fiquei assim, opá, ouvir o Tiago deu-me confiança. Então eu tomei a decisão de ir. Quando há este tipo de transferências, obviamente que há sempre quem ganha dinheiro, há os empresários, há os intermediários, o que tu quiser chamar. Naquele caso também havia, e para haver mais algum para as pessoas que estavam a fazer um negócio, então eu fui sozinho, tão simples quanto isto. Ao ir sozinho, quando cheguei lá, eu pensei, pronto, olha, vai ser mais uma daquelas aventuras, vou chegar lá, vou ter que negociar o meu contrato, espero é que esteja tudo bem, porque quando cheguei à Eslováquia foi o contrário, eu quando cheguei lá para assinar o contrato, tipo, a vir embora. Batemos a porta, eu e o meu empresário, tipo, a vir embora, porque o que eles disseram que iam dar e o que estava no contrato não era igual. Então eu já vinha escaldado e eu pensei, pronto, olha, começou mal do outro lado, aqui vou sozinho, já estou a ver que antes de assinar já me venho embora também. Então quando cheguei lá, sentei-me no gabinete com o diretor desportivo, para já eles foram buscar o aeroporto e tudo, fui para o hotel do presidente e eu, pá, tranquilo, tudo bem, para já tudo tranquilo. Sentei-me no dia seguinte com o diretor desportivo no gabinete dele e senti empatia, senti tranquilidade nas palavras dele. A verdade é que quando chegou a hora de negociar o contrato, supostamente eu ia ter casa, eu ia ter carro, essas coisas todas que os clubes lá providenciam. Quando eu começo a ler o contrato, o valor realmente estava lá, os prémios de jogo não estavam, o carro não estava, a casa não estava. Eu assim, pronto, já vi tudo, já vi o filme todo. Eu, olha, a casa não te preocupes, a casa nós tratamos disso, porque tens o hotel, para já ficas no hotel tranquilo. Eu, realmente o hotel eles têm, na rua não fico. Então e o carro? O carro não precisa de ter nada aqui no contrato, não te preocupes, nós damos carro a toda a gente do clube, por isso não precisa estar no contrato. Eu não preciso estar no contrato, mas tem que estar no contrato.
senão vocês depois não dão e eu não me posso defender. Não, confiem em nós. Eu assim, pronto, já vou ser enrabado. Vou confiar, vou-me enrabar todo. Os prémios de jogo também não te preocupes. Prémios de jogo é sempre falado ali no início da época, quanto é que é por jogo, quanto é que não é, e é igual para toda a gente. E eu, pronto, olha, liguei ao meu empresário, olha, como é, Sérgio, sei o quê, mas tranquilo, podes confiar, assina, cara. E eu lá assinei. A verdade é, carro passado uma semana ou duas deram, o hotel deram, e as coisas na Roménia começaram a correr muito bem. Nós começámos a jogar, a ganhar. O primeiro ordenado eu ia receber em agosto. Estávamos em julho e eu recebi logo o primeiro ordenado. Eu assim, cara, isto aqui ainda é melhor que aquilo que me contaram. O mês ainda não acabou, eu já recebi. Espetáculo, se for sempre assim, está top. A verdade é que depois, no mês seguinte já não recebemos, o outro mês já não recebemos. Nós estávamos sempre a ganhar, íamos em primeiro lugar. E eu nunca recebi um prémio de jogo. Eu vou ter com os mais velhos, portugueses também lá estavam. Eu, malta, foda-se, quando é que eles falam dos prémios de jogo? E eles começaram a olhar para mim e a rir-se. Eu, então, os prémios de jogo, quando é que a malta fala e não sei o quê? E eles disseram, Guima, quanto a ti não sei, mas o meu prémio de jogo está no contrato. Eu assim, estás a brincar? Então, mas eles disseram que iam falar aqui. Não, eu tenho 1000 euros por jogo. Eu assim, o quê? 1000 euros por jogo? Eles, 1000 euros por vitória. Então, a semana passada ganhámos 1000 euros, outra semana ganhámos 1000 euros. Eu assim, olha, espetáculo, já fui roubado, já fui enganadinho. Fui falar com eles e, Guima, estamos numa situação difícil agora, como tu vês, estamos a atrasar. Depois em dezembro nós vemos isso, está bem? Renegociamos o contrato, que as coisas estão a correr bem, renegociamos. E eu, está bem, pronto, então em dezembro vamos renegociar. Mais um mês, nunca mais recebi. O clube entrou em insolvência, eu não recebi ordenados, não recebi prémios, não recebi nada. Chegou a dezembro olha, eu lesionei-me, ainda por cima, tive que vir para Portugal, fui operar, tive que pagar a minha operação, tive que pagar a minha viagem. São cenas que tu... Eu tenho mais histórias engraçadas na Roménia, tenho bastantes. O primeiro jogo que eu faço na Roménia foi em Iași, o primeiro jogo que eu fiz, Iași. Nunca mais me esqueço, aquela merda são 9 horas de autocarro, montanhas e o caralho, fica quase na Moldávia. Primeiro jogo, estreia, Iași. Época seguinte, vamos lá jogar novamente. Não, na mesma época, aquilo foi para a Taça da Liga, depois, mesma época, vamos lá jogar novamente. Eu tenho lá um lance, um corte, um canto, eu corto a bola, mas levei uma cabeçada. O jogo continuou. Na jogada a seguir, faço uma assistência. Assistência, quando eu faço assistência, saio do campo. Saí do campo, fui-me embora. E eu, quando acordo, quando dou por mim, já estou na ambulância. E o pessoal, o que é que foi, Cássio? Eu depois só vi isto na televisão. Fui ver o jogo, estava na televisão, eu só fiz. Tipo, não estou bem. E passei do campo, sentei-me no banco, suplentes. Pessoal, o que é que se passa? Eu não me lembro nada do que é que disse. Sei que, olha, fiquei com amnésia, perdi memória para sempre. Há coisas que eu não me lembro da minha vida. Não me lembro daquele jogo. Lembro que eu estava na ambulância, recuperei por sentidos. E o pessoal perguntou-me como é que te chamas, eu lembrava como é que chamava. Tu namoras? Eu não me lembrava se namorava ou se não namorava. Lembro que conhecia alguém que eu tinha namorado, mas eu não sabia se era a minha namorada ainda, se tínhamos terminado, não sabia. Mas namorava, mas não sabia. E eu lembro de perguntar, então o jogo ainda está 0-0? Porque ao intervalo estava 0-0, mas aquilo aconteceu na segunda parte. Já estamos a ganhar 2-0. E para mim estava 0-0 e ainda estava na primeira parte. Aconteceram cenas incríveis. Eu lembro que eu regressei ao hotel, fiz um escândalo no hotel, porque quando eu chego ao hotel, eu vou ao meu quarto, entro e aquilo na minha cama estava cheio de reboçados, as películas de reboçados. Eu assim, que é esta merda? Entraram no meu quarto, meu. Liguei logo para a recepção, liguei para o clube, que isto é uma falta de respeito, eu vou para não sei para onde, volto todo lixado, fiquei no hospital, 2 dias. Depois volto e cheio de reboçados. Armei um escândalo cá, um escândalo de diretores lá no hotel, quem é que esteve aqui no quarto do Guima, pronto, e tinha sido eu, porque eu não como reboçados. Não como, então eu tinha estado lá com o vizinho, que era o do quarto de baixo, o Carter, que está a jogar agora no Académico Viseu. Um escândalo Cássio, ele quando chegou ao quarto disse assim, Guima, o que é que se passa? Eu, estiveram aqui na minha cama, reboçados, Cássio, Guima. Então, mas isto fui eu e tu. Eu estive aqui contigo antes de irmos para o jogo. E são merdas que eu nunca mais não me lembrava, não. Mas pronto, são cenas que acontecem incríveis. Então não chegaste a ter casa lá, devias ter... Cheguei. Cheguei porquê? Era isso que eu estava a explicar. Na altura que eu me lesiono, curiosidades. Uma semana antes eu tinha metido o meu contrato na FIFA, porque eu queria rescindir contrato por justa causa, porque podia fazê-lo, e porque eu tinha tido o convite de ir para o Japão. Então, eu assinei
um contrato pré-acordo com o Shonan Bellmare, do Japão, e eu ia jogar para o Japão. Só que lesionei-me nessa semana, meti o contrato na FIFA, pré-acordo com a equipa japonesa, e nessa semana, que era a última semana do jogo na Roménia, lesionei-me. Pronto, tão simples quanto isso. Tive que ser operado. A minha operação foi em janeiro, eu cheguei cá em dezembro, e na altura o doutor tinha-me dito: opá, tu se queres ficar bom e cá, tu tens que parar pelo menos 2 ou 3 meses. Mas eu tenho que estar no Japão em fevereiro, tenho 1 mês e tal. Eu disse: opá, tu é que sabes, é uma decisão tua, arriscar ou não. Então não dissemos nada ao clube, fui operado na mesma, tentei recuperar o que se recupera em 3 meses, tentei recuperar num mês. Conclusão, cheguei ao Japão, não estava recuperado. O meu empresário tinha dito que quando chegasse lá que lhes dizia alguma coisa. Opá, não te preocupes, quando chegamos lá eu explico, tu precisas mais umas semanitas e caraças, está tudo. A verdade é que eu cheguei lá e o meu empresário não lhes disse nada. Então eu aterro, vou dormir, acordo, vou treinar. Só uma corridinha à volta do campo, só para recuperar, estás a ver? Eu pensei que o meu empresário estava a falar com o diretor deles e o caso, porque eles estavam lá sentados no banco enquanto eu estava a correr à volta do campo. Nisto o treinador chama-me: Guima, caraças, como é? Queres vir aqui só fazer aqui, dar uma perninha? E eu, foda-se, dar uma perninha, não quero dar uma perninha, mas se eu dava a parte fraca a dizer que não podia, eles diziam: então este cara acabou de chegar e não pode. Eu disse: oh mister, opá, olhei para o meu empresário calado, e eu: está tudo, eu vou aí. Mas o treinador era japonês? Era japonês. Eu: está tudo, eu vou aí dar a parte forte. Conclusão, um sofrimento do caraças a fazer, era para a época, eles a fazerem suicidas, vai, cone, voos e caça, e eu a dar o meu máximo a competir com eles. A verdade é que cada pico que eu fazia, cada trabalho que eu fazia eram umas dores incríveis, parecia que eu tinha uma faca nos joelhos. Era igualzinho. Então voltei, acabei o treino, cheio de dores, um sacrifício caro, aquilo também só durou 10 minutos, não durou mais. Mas cheio de dores, e eu disse ao meu empresário: olha, nunca mais faças isto. Não, até porque eu depois disso nunca mais falei com ele. Porque eu fui para casa, fazer gelo e caça, e eu mal cheguei a casa, estás a ver quando tu sentes a torneira aberta? Eu sentia que tinha uma torneira aberta no joelho, comecei a olhar para o joelho, inchar. Liguei para o clube: olha, eu preciso fazer um exame, aqui é que estou cheio de dores no joelho, no dia seguinte tinha que lá estar. Eu disse: não te preocupes, amanhã fazemos exames médicos, vemos isso. Quando eu chego ao exame médico, para ver se assinavam no contrato oficial, só podia fazê-lo se passasse os exames médicos. Cheguei lá com o joelho inchado, uma batata, nem conseguia caminhar. Fiz mesmo os exames médicos e eles disseram: infelizmente não vais poder passar nos exames médicos, tu vais ficar bom, mas nós precisamos de alguém já para daqui a 2 ou 3 semanas, que é o primeiro jogo, e tu vais precisar de uns meses. Portanto, lamentamos, mas não vais poder ficar cá. Então eu voltei para Portugal, com o contrato da Roménia na FIFA, então fiquei sem clube, simples quanto isso. Quando estou cá, o clube pede-me para eu voltar, o clube dizem: pá, nós precisamos de ti, nós queremos que tu voltes, sei que o clube agora está em insolvência, mas já temos um administrador em insolvência, nós vamos pagar direito, não sei o quê. E eu disse: é sério isso? Eu já não quero passar pelo mesmo. Eles disseram: é sério, não sei o quê, e eu expliquei-lhes o que é que se passou comigo. Eles disseram: volta na mesma, nós precisamos de ti, nós queremos-te aqui. E eu voltei. Quando cheguei lá, fiz a recuperação, finalizei, e acabei a época e ainda fiz uns jogos. O que foi bom para mim. Só que eu não estava ainda a 100%. A verdade é que fiz uns jogos mesmo para mostrar que conseguia jogar, porque eu ainda tinha algumas dores. Então chegou a fase da época seguinte e eles disseram: Guima, pá, como tu ainda não estás a 100%, vamos lá ver como é que tu reages nesta pré-época. E se tu estiveres bem, assinamos logo. Fomos estágio pré-época e a pré-época estava a correr bem e eu na verdade tinha algumas dores, mas o médico também me disse: pá, tu a partir daqui vais ficar sempre com algumas dores, mas vais conseguir jogar. Fiz a pré-época, estava a correr bem, renovei, continuei lá. Só que depois também tive uma lesão grave. Mas pronto, é assim. Há bocadinho estavas-me a contar da Roménia, o jogo que tiveste contra o Iași. Essa equipa, que não mostrei. Conta-me logo esta resumidamente, o primeiro jogo que eu faço na Roménia é em Iași. O segundo jogo, eu levo uma pancada na cabeça, faço uma assistência, saio do campo com amnésia, vou para o hospital. E o terceiro jogo que eu faço lá, tenho a lesão mais grave da minha vida, ou seja, aquele campo estava amaldiçoado para mim. Sempre que eu fui a Iași, é como se tivesse acabado a minha carreira, porque o último jogo foi ruptura do ligamento lateral interno, do cruzado anterior, 2 meniscos, cabo articulado, tudo de uma só vez. Portanto, tem essa particularidade, essa curiosidade, que foi o primeiro jogo que eu lá fiz na Roménia, foi contra o Iași em Iași,
O segundo jogo vou para o hospital e o terceiro jogo também vou para o hospital. Pronto, é isso. Portanto, está mais ou menos amaldiçoado, certamente que não tens grandes saudades. Não tenho. Pronto, depois quando voltas para o Feirense, fazes uma última época, se não Sim. depois acabas, a decisão de terminar a carreira deve-se ao acumulado das lesões ou foi também sentiste que estava na hora? Foi o acumular, para que tu percebas, foi acumulado de muitas coisas. Como eu te disse, eu já andava, desde que eu tinha sido operado, o médico disse que eu ia ter sempre algumas dores, não sei o quê, e eu andei. E basicamente, esta lesão do qual eu tinha dores, foi a lesão que eu tive no Oliveirense com 24 anos. Foi essa lesão. Foi desgaste da cartilagem, não há nada a fazer em relação a isso. Eu andava já há 1 ano e tal, 2 anos, esta é a realidade, pelo menos há mais de 1 ano, a tomar analgésicos e anti-inflamatórios todos os dias. Eu fazia viscosuplementações e fatores de crescimento no joelho 1 dia antes de jogar, por exemplo, para ele estar lubrificado e eu não senti dores. Eu antes de ir dormir ia para estágio, nós íamos para estágio, eu antes de ir dormir eu punha supositórios e tudo que eram analgésicos, que era para no dia seguinte poder jogar sem dores. Então eu andei o último ano e tal, em grande sacrifício, em sofrimento, num sofrimento psicológico muito grande, físico e psicológico. Eu acabava os treinos, qualquer treino, enquanto as pessoas normais podem ir almoçar, ir passear com as namoradas ou com os filhos, ou seja o que for, eu tinha que ir para casa. Acabava os treinos, ia para casa e tinha que me deitar para o joelho ter tempo de recuperar, porque era como se ficasse sempre pisado. E andava sempre a matar-me. Andava-me a matar sempre a tomar droga, basicamente, para poder jogar. Então, quando eu venho para o Feirense, eu já venho naquela de eu estou tramado e precisava fazer uma pausa para poder recuperar 100% disto, porque eu nunca tive pausas. Então, era uma das razões pela qual eu não conseguia recuperar. E quando venho para o Feirense, na altura era com o Mota, e eu tive mesmo naquela de vai, não vai, jogo, não jogo, mas o Mota queria que eu fosse para lá, o José Mota queria mesmo que eu fosse. E eu, na altura, eu fui sincero com ele, disse-lhe, mister, eu tenho todo o prazer em ser seu jogador, em vir para aqui jogar, mas eu ainda não estou bem. Eu tenho dores no joelho ainda, e o que os médicos me disseram foi que se eu não parasse uns mesitos, tipo 2, 3 meses, que eu ia ficar igual ou pior do que o Mantorras. Portanto, eu devia parar aqui um tempito. E ele na altura disse-me, Guima, pá, eu quero contar contigo, se é um mês, trata-te, vai onde tu quiseres, faz o que tu quiseres, que eu estou contigo. E quando tu recuperares, vais-me ajudar. Dito e feito, o Mr. Mota nesse aspecto foi incrível, porque esteve lá sempre para mim, sempre. E eu andava-me a tratar até às 3 da manhã, 4 da manhã, acordava às 9 para ir treinar. E era assim que eu andei durante o tempo que eu estive no Feirense, era isto que eu fazia, era a minha vida. Estava 100% dedicado àquilo para recuperar, para voltar a jogar. E na altura o Mr. Mota estava a precisar, porque os resultados também estavam a aparecer, então eu senti que era aquela altura que eu tinha que voltar, e voltei. Só que na realidade fiz 3 jogos a entrar. Quando eu comecei a ganhar ritmo, fiz 3 jogos e o Mr. Mota foi despedido. Pá, e como eu fui para lá por causa do Mr. Mota, passado umas semanas mandaram-me eles embora. Tão simples quanto isto. Porque como eu era jogador do Mr. Mota e a direção queria outro jogador, não me queria a mim, e como na verdade eu tinha estado lá e ainda tinha feito poucos jogos, na altura que eu ia começar a jogar, o Mr. Mota foi embora e eu basicamente fui de boleia com ele. Isso que aconteceu. E como eu tinha já jogado na Roménia, não podia representar mais do que 2 clubes numa época. Não podes. Tinha jogado na Roménia, tinha jogado em Portugal, não podia haver um terceiro, nem como amador. E então, nessa altura, eu como estava tão cansado e já desanimado e desiludido, e na realidade saí do clube da minha terra, onde eu cresci, saí desta forma, para mim foi triste, sabes? Acho que não merecia isso, até porque quando eu fui para lá também fui de coração aberto, fui sincero, não escondi nada a ninguém. Fui para ajudar, e da mesma maneira que eu esperei também que me ajudassem a mim, mas pronto, foi assim que as coisas se desenrolaram, foi o que aconteceu. E eu, como não podia jogar aí, eu também percebi que já estava farto, já não estava a ter o prazer e a felicidade de poder jogar futebol, porque estava a deixar de ser eu, já não fazia as coisas com o coração, porque protegia-me também por causa de dores e tudo. E então decidi pôr ali um ponto final, chegou ao fim. Acho que tinha mais a dar ao futebol como treinador a partir desse momento do que como jogador, acho que passou a minha fase. Ok.